Olá, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Vocês sabem que eu fiquei um tempo aqui sem postar, quase uns 3 anos sem postar, e eu postei 2 vídeos esse ano, agora no final do ano, e eu resolvi trazer aqui um resumo do que eu tenho lido nesses últimos anos, porque eu queria fazer uma atualização, tem muitos livros dessa lista aqui que eu queria ter feito uma resenha exclusiva pra eles, mas já faz um tempo que eu li, então eu não lembro 100% pra fazer um vídeo só de resenha deles. Então, pra fechar 2024, eu resolvi trazer nesse vídeo 13 livros que marcaram muito os meus últimos 3 anos. Não digo que todos os livros dessa lista são livros favoritos, mas há alguns sim, e todos eles são livros muito bons que eu indico, que eu recomendo e que foram as melhores leituras dos últimos 3 anos, desde o último vídeo de atualização que eu tinha feito de 2021, que se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você ver. Lembrando que não é uma ordem de melhor ou pior, eu não ranqueei desse jeito, eu ranqueei na ordem que tava no meu Goodreads, então eu fui ranqueando por ordem de leitura deles. O primeiro livro da lista é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, não sei como pronuncia o sobrenome dela, né, Celeste NG. E esse foi um livro que eu lembro vividamente quando que eu estava lendo ele na praia, porque eu lembro de toda a reviravolta que estava acontecendo, de tudo que eu estava lendo, ansiosa para saber no que ia dar. Pequenos Incêndios por Toda Parte começa com uma mansão em Shaker Heights pegando fogo. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente só sabe que tá pegando fogo. E esse de Pequenos Incêndios por Toda Parte é muito legal porque os bombeiros falam que dentro dessa mansão foram pequenos incêndios em várias partes diferentes dessa mansão, em vários quartos, que se alastraram e viraram um fogo grande e fizeram com que a mansão pegasse fogo. A história basicamente consiste em 2 famílias principais, Mia e Pearl, sendo Mia a mãe e Pearl a filha, e a família Richardson, que eu acho que são 3 filhos. Como eu disse, faz muito tempo que eu li, gente. Faz 3 anos que eu li esse daqui, então eu tô tentando lembrar. A família da Mia e da Pearl, a Pearl é uma adolescente, né? Só relembrando. A família da Mia aluga um apartamento da senhora Richardson. E a história gira em torno do relacionamento da Pearl com os filhos da senhora Richardson e a Mia com a senhora Richardson e todo esse relacionamento que tá acontecendo ali entre as famílias, como cada família é criada, como a Mia cria a Pearl, como a Richardson cria os filhos. É um livro que trata muito sobre maternidade e família, é bem legal, é um tema que eu gosto bastante quando é abordado em livro, e esse aqui foi muita coisa abordada no livro, é muita informação. E é legal porque a gente tem perspectivas diferentes, a gente não tem só a perspectiva da Mia ou só a perspectiva da Pearl, a gente tem várias perspectivas diferentes, inclusive da família da senhora Richardson. Pequenos Incêndios por Toda Parte foi uma leitura 4 estrelas, e ele tem uma adaptação que eu não assisti, mas eu tenho muita vontade de ver. O próximo livro da lista é um livro já batido, provavelmente você já conhece, todo mundo falou, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse livro aqui, ele é meio polêmico, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, e ele ganhou uma adaptação, também não assisti, mas falam que é muito boa a adaptação, eu sou louca pra assistir, porque eu quero ver se eles adaptaram bem, mesmo como todo mundo fala. Ele foi uma leitura 4 estrelas, apesar de eu não querer ter dado 4 estrelas de início, porque o livro foi um pouco confuso, o jeito que a Sally Rooney escreve é um pouco confuso. Foi o meu primeiro livro dela, inclusive foi o único, eu não li outros livros da autora ainda, apesar de Intermezzo estar na minha lista. Ai, mas por que, mano, que ele é assim? Muito simples, gente. Porque não tem travessão, não tem aspas, então as falas, elas se misturam com a descrição e isso é algo que você tem que se acostumar a ler. Não é fácil, né? É uma característica dos livros da Sally Rooney e foi um pouco difícil pra pegar no começo, mas isso tem tudo a ver com a história do livro, porque a trama do livro é concentrada em 2 adolescentes, a Marianne e o Connell. O Connell, se eu não me engano, ele é filho da moça que trabalha na casa da Marianne e da mãe dela. Eles são adolescentes na Irlanda e eles começam a gostar um do outro, né? Meio que tem uma crush, meio que eles gostam um do outro, mas é aquilo, né, gente? Adolescente não conversa. E esse livro é muito sobre comunicação. Eles não conseguem se comunicar, ou quando se comunica, o outro interpreta de uma maneira errada. É uma coisa muito frustrante, E eu acho que é por isso que o livro também é escrito dessa maneira. Que não tem travessão pra você se confundir, que é mais ou menos o que a Marianne e o Connell passam. Ele vai passando ao longo dos anos e os papéis vão se invertendo, então quando um é popular, o outro não é, depois a outra é popular, o outro não é. E eles vão tentando lidar com esse relacionamento deles e eles não conseguem lidar porque eles não conversam, eles não se comunicam, ou como eu disse, quando se comunicam sai tudo errado. Ele é um livro real,
né? Mostra relacionamentos reais, é um livro pessimista, então eu entendo quando não é todo mundo que gosta. Se você tá procurando romance, não é esse daqui que você vai querer ler, mas ele foi um livro muito bom e, como eu disse, 4 estrelas. O livro número 3 também ganhou uma adaptação, assim como o livro número 1 e número 2 aqui da lista, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro, eu confesso que eu não dei nada pra ele no começo, né? Eu vi o pessoal falando e tal, mas eu, não deve ser tudo isso que o pessoal tá falando, não sei. E, gente, eu devorei esse livro muito rápido, ele foi um livro muito bom. Ele trata de 3 temas principais: preconceito, abandono e amadurecimento. Aqui a gente tem a personagem principal, que é a Kia, e ela é vista pelo pessoal da cidade como alguém de fora. Ela sofre muito preconceito do pessoal da cidade porque ela mora no brejo. Ela é chamada de a garota do brejo. E pouca gente conversa com ela, são poucos os que interagem com ela, que tentam ajudá-la. Muita coisa de muito ruim acontece com ela ao longo da história. Ela é abandonada, como eu disse, trata disso, e ela tem que tentar lidar com tudo isso que tá acontecendo na vida dela da melhor maneira possível. O enredo principal é que tem uma pessoa que é encontrada morta em 1969 e todo mundo passa a desconfiar da Kia, da nossa protagonista. E aí a história vai sendo contada. Enfim, ele é um livro bem brutal, bem cru, bem sincero, porque trata de, como eu disse, diversos aspectos, inclusive da família dela. Ela sofreu muito na família dela, principalmente pelo pai e pelos irmãos. Leiam, gente, foi um livro muito bom e eu dei 4 estrelas pra ele. Eu não sei se eu tenho coragem de falar sobre esse livro. O próximo livro da lista é o meu livro favorito. Ele foi meu favorito de 2021. E assim, ele é um livro que eu não vou recomendar pra vocês, porque ele é uma leitura muito pesada, tá? Ele trata de assuntos muito sensíveis, além dele ser um livro grande, porque ele tem quase 800 páginas. Ele, obviamente, foi 5 estrelas e favoritado, né, como eu disse, favorito do ano de 2021. E esse livro é Uma Vida Pequena, da Hanya Inagihara. Quem conhece, quem já leu a história, sabe do que eu tô falando, né? Ele é um livro... Gente, eu li esse livro aqui, isso aqui, em uma semana. E ele acabou comigo. Eu fiquei meses pensando nesse livro. Meses. Até hoje eu penso nesse livro. Eu olho essas marcações, às vezes eu volto pra ler alguma coisa e eu tenho... Nossa, eu tenho vontade de, sei lá, sumir pensando que eu li isso daqui. Tá bom, Amanda, mas do que ele se trata? É difícil falar do que ele se trata sem eu dar spoiler. Então eu vou pegar basicamente o que tá escrito na sinopse e adicionar algumas coisas. Uma Vida Pequena consiste em 4 amigos que mudam pra Nova York pra tentar melhorar de vida. Esses 4 amigos são Wilhelm, JB, Malcolm e Jude. E a gente não sabe muito sobre eles. A gente sabe que eles são amigos há algum tempo, e aí eles acabam mudando todos pra Nova York pra tentar melhorar de vida, pra conseguir emprego, enfim. Cada um é cada um. Tem um que é arquiteto, tem um que é aspirante a ator. Cada um faz uma coisa. E assim, gente, Uma Vida Pequena... ele vai tratando da vida desses amigos ao longo dos anos. Passam-se muitos anos, eu não sei se tipo 20, 30 anos, mas é por aí que passa. E a gente vai conhecendo um pouco da história de cada um deles e como que eles conheceram e quais são os problemas da vida de cada um. E a gente tem o principal, que eu poderia dizer, que é o Jude. Tanto que até escrito aqui na sinopse que ele funciona como centro gravitacional do grupo. O Jude é uma pessoa muito querida, mas ele é cheio de segredos. O Jude, ele sofreu o pão que o diabo amassou. Eu juro, tanto fisicamente quanto emocionalmente, a gente vai descobrir isso ao longo do livro. Eu não tinha chorado. Gente, eu acho que eu fui chorar em 90% do livro, porque é quando a gente descobre a história do Jude e é de partir o coração. Eu acho que nem partir o coração é mais que isso. Ele acaba com você, te destrói e você não pode fazer nada. Ele é um livro dilacerante, mas ele é muito, muito, muito bom. E assim, como eu disse, não vou falar leiam, mas... é meu xodó. Próximo livro da lista, eu já comentei com vocês no vídeo sobre a Bienal do Livro desse ano de 2024. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir, caso você não tenha assistido. Que é o Caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. Que eu comentei porque eu consegui o autógrafo dele, né? Ele autografou o livro pra mim lá na Bienal, pude conversar com ele, ele é muito querido. E do que trata o Caso Evandro? Esse livro trata do Caso Evandro, que foi um caso real aqui no Brasil que aconteceu nos anos 90. Ocorreu uma série de desaparecimentos no Paraná no início dos anos 90, e um desses desaparecimentos foi o menino Evandro, que ele tinha, se eu não me engano, 6 anos na época. Aqui, o Ivan, ele faz um trabalho muito bom, ele conta desde o começo até tudo o que aconteceu, tudo o que ocorreu, inclusive a pesquisa dele para este livro ajudou no julgamento do caso. As pessoas foram inocentadas,
porque elas não tinham culpa. E é um livro de true crime, gente. É um livro de true crime, e se você não gosta, realmente não é sua vibe, mas ele foi 5 estrelas pra mim. Inclusive, ele me ajudou em algumas partes da minha monografia, que eu escrevi no ano passado. Então eu me senti muito realizada de ter lido e de ter conhecido o autor. Enfim, quem não conhece o caso Evandro, dê uma pesquisada aí. Esse caso também foi conhecido como as Bruxas de Guaratuba, né? Eu não era viva na época, porque eu nasci depois, mas a minha mãe conhecia a história, meu pai conhecia a história, já tinha ouvido falar, e é muito legal porque eles só conheciam a história por cima. E aqui a gente tem ela completamente destrinchada, tudo o que aconteceu, os mínimos detalhes. Realmente a pesquisa que o Ivan fez aqui é muito, muito, muito boa, e eu recomendo muito esse livro. O livro número 6 dessa lista, eu não estou com ele aqui fisicamente, porque eu deixei ele na minha casa, estou na casa dos meus pais, mas é O Declínio de um Homem, eu vou deixar a capa aqui, do Osamu Dazai. Esse livro, inclusive eu reli, por isso que ele não está aqui, porque eu tive que reler pra fazer um trabalho da faculdade, mas é este aqui, bonitinho. O Declínio de um Homem, ele foi 5 estrelas e favoritado 2 vezes, porque eu li em 2000 e... agora eu não sei se foi no... acho que foi no começo de 2022, e eu li ele de novo esse ano, em 2024. E ele foi um livro, assim, gente, sensacional. Ele é um clássico da literatura japonesa. Ele é um livro bem curtinho, ele tem em torno de 120 páginas, por aí. E ele trata a história do nosso personagem principal, que é o Yoso, vivendo 3 fases da vida dele. Então o livro é dividido em 3 partes. O caderno 1, na verdade em 3 cadernos. Caderno 1, caderno 2 e caderno 3, sendo o caderno 3 dividido em 2 partes, e também tem um prólogo e um epílogo. Eu queria muito que vocês pudessem ver a quantidade de marcação que eu fiz nesse livro, porque foi surreal. Eu marquei muita coisa. Como eu disse, é um livro muito bom, foi meu favorito, né? Apesar de não ser uma autobiografia, O Declínio de um Homem tem muitas características, muitos pontos que batem com a vida do Osamu Dazai e o que ele viveu. O Osamu Dazai era uma pessoa relativamente perturbada, ele tinha muitos problemas, ele tinha vícios, ele tinha depressão, ele tinha várias coisas que, assim, mentais que eram muito difíceis dele lidar. E o Yoso é assim, né, o nosso protagonista, ele é assim, e muitas coisas da vida dele também batem com a vida do Dazai. Ele trata de aspectos como solidão, depressão, como eu disse, ele também trata de assuntos um pouco mais pesados, como suicídio, trata de vício, ele trata de amizade, ele trata de relacionamento. O Yoso é uma pessoa muito sozinha e ele quer ficar sozinho e ele prefere ficar sozinho, ele não quer dividir, ele não quer se mostrar pros outros, ele finge que ele é alguém que ele não é. E é um livro muito mais profundo, com muitas camadas, e a segunda vez que eu li foi uma coisa completamente diferente, eu tive uma outra visão, eu vi mais coisa. Leiam, ele é um livro curtinho, ele vale muito a pena. O livro número 7 daqui da lista é de uma escritora brasileira, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro aqui, gente, eu não sei nem como que eu vou fazer uma breve resenha sobre ele, porque ele foi 5 estrelas, ele foi favorito. Quando eu li, esse livro acabou comigo. Ele é um livro muito profundo, com muitas camadas, que trata de muitos assuntos, principalmente de família e mulher. Uma das melhores partes é o começo do livro. Capítulo 1, primeira frase, hein? Ó, capítulo 1, focando. Primeira frase. Puta. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro, mas não era puta só por isso. Então aqui a gente vai ter um triângulo amoroso, protagonizada pela Lucy, que é a prostituta, a Dalva e o Venâncio. E assim, é uma reviravolta, é uma intriga, é perdão, tem muita coisa que acontece, você às vezes não entende exatamente o porquê que a personagem fez isso, porquê que ela perdoou, porque ela queria salvar o relacionamento dela, gente. Ela queria lidar com o relacionamento dela. Então, como eu disse, aqui a gente trata muito sobre família. 3 assuntos principais: família, perdão e mulher. Então, o relacionamento entre uma mulher e outra é como que elas... não necessariamente um relacionamento amoroso, mas como que elas se veem, como que elas interagem. O relacionamento de família, amoroso, entre o marido e a esposa e os filhos. E esse triângulo amoroso, né, como um todo, e o perdão, como que a Dalva perdoa as coisas, o que o Venâncio fez que a Dalva tem que perdoar. Gente, esse livro, ele é muito profundo, ele é um livro curto, né, ele tem 200 páginas, ele é um livro curto, ele é um livro muito rápido de ler, eu li, tipo, sei lá, 3 dias por aí, eu li em menos de uma semana, mas ele foi um livro que me pegou muito, por isso que ele é favorito. Carla Madeira, a maior que temos. O próximo livro é da Taylor Jenkins Reid, que é Amores Verdadeiros. Ele também foi 5 estrelas. Esse livro é deveras interessante, gente. Aqui a protagonista é a Emma, e no primeiro aniversário, né, o aniversário de 1 ano de casamento, ela recebe uma notícia que o helicóptero no qual seu marido estava voando caiu e não encontraram o corpo, não encontraram nada. Então ele foi dado como morto. A Emma não sabe se ela vai conseguir lidar com essa tragédia, não sabe
como que ela vai fazer, mas anos depois ela reencontra um amigo de infância, o Sam. E ela vê no Sam uma oportunidade de tentar seguir com a vida. Ela começa a gostar dele, se envolver com ele, e aí vai. Só que ela fica o tempo inteiro pensando no Jesse, que é o marido dela. Se tava certo o que ela tava fazendo com o Jesse, se ela deveria mesmo seguir em frente. O jeito que a Taylor Jenkins Reid escreve as personagens, juro, gente, parece muito real. Parece muito que eles existiram. E a Emma não é diferente, a Emma é muito humana. Então a história aqui é muito humana. A gente tem a visão da Emma em tudo que ela viveu, ela perdeu o marido e ela não sabe se ela deve seguir em frente ou não. Ela não sabe o que fazer, mesmo sabendo que ela tá gostando de outra pessoa. E aqui a gente tem todo esse desenrolar, mais algumas tramas, né? E você não sabe, você também já não sabe de que lado que você tá. Você não sabe o que você torce pra acontecer com a Emma. Você não sabe se você quer A ou se você quer B. Você não sabe se deve torcer pra ela ficar com o Sam ou não. Se ela tem que superar o Jesse ou não. Eu não sei como a Taylor Jenkins Reid faz isso, tá? Eu realmente não sei. Mas tá aqui, meus 5 estrelas. Leiam Amores Verdadeiros. Livro número 9. Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Essa aqui é uma biografia da Jennette McCurdy, que se você não conhece, ela fez iCarly, ela foi uma das personagens principais. A Jennette, ela faz um livro contando da vida dela. Desde quando ela começou a trabalhar, todos os problemas que ela passou, como era a mãe dela, como era a família dela, e todos os abusos que ela sofreu. Tanto durante o tempo que ela trabalhava na série, né, na Nickelodeon, inclusive os abusos que ela sofria da própria mãe. É triste porque a gente sabe que a mãe dela, a gente acaba descobrindo que a mãe dela foi quem causou os distúrbios alimentares. Ela sofreu com bulimia por anos por causa da mãe dela. Ela acabou tendo, gente, diversos problemas. E aqui ela abre o coração. A mãe queria que ela ficasse mais magra, que ela parecesse criança. Então fazia restrições calóricas. Gente, juro, eu, como uma pessoa que passei por uma experiência parecida, não a mesma, lógico, mas passei por uma experiência parecida, foi muito difícil de ler. Algumas partes eu realmente tive que parar e dar uma pausa, porque eram partes difíceis de ler, verdades difíceis de engolir. Ele foi um livro 5 estrelas, obviamente, essa biografia foi muito boa. É muito legal ver a visão dela e que, apesar de tudo, ela ama a mãe dela, porque é um sentimento agridoce. Apesar da mãe dela ter feito tudo isso, a mãe dela criou ela, a mãe dela é mãe dela, e a gente vê essa contradição dela não saber se ela realmente ama, se ela não ama, ela não sabe. Ela sofreu muito desde cedo, e a gente tem toda essa história dela desde que ela se lembra, né, desde que ela era pequenininha, até ela ficar bem mais velha e a mãe dela faleceu. O livro número 10 da lista também é uma não ficção, agora brasileira, e ele foi 4 estrelas e meia, que é O Coronel que Raptava Infâncias, do Matheus de Moura. Esse livro aqui, ele conta a história de Pedro Chavarri Duarte, que ele foi um coronel, e ele foi preso em 2019. Foi uma história que, quando ele foi preso, estourou, né? Estourou na mídia, ficou bem conhecido o caso, e esse livro aqui ele conta como que foi tudo isso. É extremamente triste porque ele foi uma pessoa que foi envolvida na política. Ele era, como eu falei, um policial, então ele era do poder público e ele abusava disso. Ele abusava de crianças e ele abusava de mães dessas crianças que tinham extrema necessidade. Então ele oferecia dinheiro em troca para essas mães, porque eram mães muito pobres, dinheiro pra cuidar dessas crianças. Só que ele não cuidava, né, gente? Ele abusava dessas crianças e é sobre isso que a história trata. A gente tem aqui, ele fez isso com muitas crianças ao longo dos anos, desde a década de 80, e ele só foi preso em 2019. É uma história pesada, como eu pude contar aqui brevemente, porque trata de abuso, mas foi um livro muito bom, 4 estrelas e meia. Próximo livro eu não tenho aqui, porque eu li no Kindle, mas é este daqui, A Metade Perdida, e ele foi 4 estrelas e meia. A Metade Perdida conta a história de irmãs gêmeas. São 2 irmãs negras, isso é importante para a história, que acabam sendo separadas. Elas se separam, cada uma pelo seu motivo, elas fogem de casa quando elas eram adolescentes, e a história vai girar em torno disso. O livro começa com uma das irmãs voltando pro vilarejo que elas moravam, né, pra vila, pra cidade, não lembro bem, e ela volta com uma filha, e uma filha de pele muito escura. A filha dela, negra, é uma pele muito escura. E essas gêmeas, elas tinham uma pele mais clara, porque nesse vilarejo, o importante era você clarear sua pele cada vez mais. Então, você era negra, você casava com uma pessoa mais clara para poder clarear os seus filhos. Porque o importante ali era você clarear sua pele o máximo possível. Essa irmã que tá voltando, que se eu não me engano é a Desirê, ela tá voltando por
alguns motivos. Um deles foi ter sofrido violência doméstica do marido, ela vem com a filha. E a gente tem alguns momentos no tempo. Então, a gente tem ela voltando, muitos anos depois, já adulta com uma filha. A gente tem lá no passado, ela e a irmã crianças. Depois a gente tem esse meio tempo da história, né, é mostrado isso também. Então, o momento em que ela sai dali e vai viver com outra pessoa, e ela assume uma identidade diferente, ela não quer ser quem ela é, ela quer ser branca. Enfim, gente, a gente tem uma história aí dessas duas irmãs, e quando ela chega, a Desiree, com a filha, ela quer procurar a mãe dela, ela quer procurar a irmã perdida, né, a irmã gêmea. É um livro que trata de, obviamente, racismo e de família. Trata muito de família, trata muito do lugar da mulher também. Acabei de perceber que tem bastante livro que trata sobre família, né, aqui nessa lista. Será que temos um tipo? Próximo livro eu também não tenho ele físico, porque ele foi em formato de audiobook, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Essa foi a minha segunda experiência com audiobook, eu gostei muito, eu gosto da experiência do audiobook, inclusive o próximo livro também vai ser de audiobook, mas vamos falar desse daqui. O Avesso da Pele foi 4,5 estrelas e ele foi favorito. É engraçado eu falar sobre ele, porque não dá pra eu chegar aqui e falar assim, ai gente, ele é um livro que trata sobre racismo e violência policial, porque ele não é sobre isso, mas ele também é sobre isso. Entende? Eu não sei explicar. Tem uma história por trás. A gente tem alguém narrando, a gente não sabe quem é que tá narrando, a gente não sabe quem que tá narrando, sobre quem que tá narrando, sobre qual história que tá contando. Então a gente tem essa narração acontecendo, a gente tem história do filho, a gente tem história do pai, e a gente vai tendo essa mistura até você entender o que tá acontecendo. Ele vive a vida dele normal, o narrador, e ele conta das violências que ele sofre, né, do racismo que ele sofre, da violência policial, mas também da vida normal dele. Vocês entendem o que eu tô falando? E ele tá narrando a história de alguém que a gente também não sabe quem é. No começo é um pouco confuso, porque a gente não sabe nada de quem tá falando, o que tá acontecendo, mas eu não consigo falar mais do livro sem dar spoiler e sem estragar a experiência. Mas confia em mim, é um livro muito bom. E apesar dele ser um livro sobre racismo, ele não é sobre racismo. O último livro da lista, que é o livro número 13, é A Mulher em Mim, da Britney Spears, que também, como eu disse, foi um audiobook. A Mulher em Mim, escrito pela Britney Spears, é uma biografia que conta da história de vida dela. Eu não sei se vocês conhecem a história da Britney Spears e tudo que ela sofreu nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010. Ela com 30 anos não tinha direito de nada porque era o pai dela que cuidava das coisas dela, né? Judicialmente falando que ela era incapaz, que ela não podia lidar com esse tipo de coisa. Então a gente tem a visão da Britney, ela contando da vida dela, como foi a experiência de vida dela, como que foi viver isso, vários momentos icônicos, inclusive. Ela vai falando, eu fui lembrando aqui de coisas que aconteceram, ela conta dos relacionamentos que ela teve, como era, que ela sempre amou cantar, que ela sempre amou performar, de onde ela veio, como que foi toda essa história, como que é a família, os abusos que ela sofreu. Então é um livro bem interessante, porque a gente pode ouvir o lado da Britney, que agora finalmente é livre, então ela pode fazer o que ela quiser, ela não tá mais sob a tutela do pai, ela conseguiu o pedido na justiça pra tirar essa tutela falsa, né, porque ele só queria cuidar do dinheiro dela. Foi um livro muito bom, foi um livro 4 estrelas. Tô gostando de ler biografia, hein, gente? Se vocês tiverem biografia aí pra me recomendar, coloca aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser comprar algum livro que eu falei aqui ou qualquer outra coisa, meu link da Amazon vai estar na descrição aqui embaixo, se você puder usar, porque ajuda bastante. E é isso, gente. Obrigada por ainda estarem aqui. Um feliz ano novo, feliz 2025. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!